Olá a todos e a todas. Meu nome é Rosiane, sou professora de Educação Física, formada pela UPE, tenho especialização em Metodologia do Ensino e da Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer pela Universidade Federal da Bahia e mestrado em Educação também pela Universidade Federal da Bahia. Hoje nossa conversa será em torno do Covid-19 e os impactos que essa pandemia está proporcionando à nossa população. Dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, chamado PNAD, isso já em 2015, ela já anunciava que 76% dos brasileiros são sedentários. Então, mais de 50% da nossa população não faz nenhuma atividade física ou esporte, né, dentro de sua rotina diária. Isso aí ocorre grandes impactos, tanto na questão fisiológica, né, o aparecimento de algumas doenças, como diabetes, hipertensão arterial, né, como também pessoas que já são propensas ao desenvolvimento de alguma doença mental, também elas são acometidas, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Então, dentro desse contexto, né, da pandemia 19, o que é que nós achamos? Estudos já mostram que a fase da pandemia na questão da saúde mental, ela se caracteriza por algumas fases. E aí, nesse sentido, nós entendemos como processos que as pessoas irão passar por eles. Então, nesse sentido, o que ocorre o primeiro estágio? O primeiro estágio, né, são pesquisas que foram realizadas, ela corresponde a um sentimento de tentar se organizar, né, para um novo real. O que é que irá vir a acontecer? E essa reorganização, né, das vidas cotidianas, de trabalhos, de estudos, ela foi, foi feita a partir de uma participação muito grande da população, né? Porque o que é que aconteceu? Pessoas começaram a trabalhar dentro das suas casas, né? Começaram a não ir às escolas, né? Fazer um esforço de realizar atividades físicas nos seus lares e isso tudo decorrente da pandemia devido ao isolamento social. O segundo estágio, ele é caracterizado por uma falsa ideia de férias. Então, é o momento de o que ocorrer. Assistir muitos filmes, séries. Nessa falsa ideia de férias, é como se o inimigo estivesse distante, né? E você se sente protegido com os seus, né? E essa proteção, ela aproxima mais as pessoas, né? São pessoas em que saíam muito para trabalhar e só retornavam para seus lares à noite. Os adolescentes, as crianças também eles tinham um cotidiano, né, bem extenso de atividades. E aí, de uma hora para outra, as pessoas se sentiram presas, mas com esse sentimento ainda de liberdade, um sentimento ainda de férias, né? De não ter hora para acordar, de realizar atividades até então não se podia realizar, né? Devido a todas as demandas do cotidiano das pessoas, né? Dos seus trabalhos, dos seus compromissos. A terceira fase, né, o terceiro estágio, é uma fase mais assim,
no sentido das pessoas se sentirem um pouco mais deprimidas, porque a falta de rotina, né, do acordar, do sair para trabalhar, de ir para a escola, de ir para a academia, de seus compromissos. Então, isso vai fazer com que as pessoas comecem a perder um pouco do sentido, né, que se tinha antes. Até há pouco tempo atrás se tinha essa ideia. Então, as séries, os filmes, né, já começaram a perder espaço na vida dessas pessoas. As conversas também começaram a se tornar, entre seus pares, as conversas começaram a se tornar também um pouco rotineiras, um pouco monótonas, né, porque a questão do diferente, né, das novidades, tudo caiu por água abaixo. Então, se no terceiro estágio já se inicia um fator, né, de meio melancólico na questão dos sentimentos que as pessoas começaram a sentir. O quarto estágio, aí começa o estágio de várias dúvidas, né? O tempo começa a passar muito devagar, o isolamento muitas vezes eles são mais intensificados a partir do lockdown, né? Começa a gerar uma certa angústia das pessoas, porque o futuro, né, uma previsão de mudança, ela ainda é muito distante, não é isso? E, por fim, a quinta e última fase é a fase que é um novo, né? É um novo real, um novo cotidiano. Então, a vida das pessoas não serão como antes. A vida dessas pessoas, né, de todos nós, será um novo mundo, um novo real. E aí isso também haverá algumas demandas na vida dessas pessoas. A atividade física e saúde mental, como é que essa atividade física ela pode contribuir na vida dessas pessoas? Já sabe-se, né, é sabido, que o estresse ele pode ser um fator tanto bom quanto mal, né? E aí esse estresse, por quê? Porque o que é que acontece? Muitas vezes nós necessitamos que algo aconteça para uma desestabilização emocional das pessoas, para que as pessoas venham se reinventar, as pessoas tenham que deem novo sentido na sua vida. Só que o estresse de forma intenso, demasiado, isso faz muito mal às pessoas. E aí, nesse sentido, o que é que leva as pessoas? O sentimento de fadiga, de fraqueza, um desejo repentino de comer doces, né? Porque toda a energia da pessoa ela vai começar a ser focada em algo que lhe dê prazer, pequenos prazeres. Então, por exemplo, o chocolate, né, é quando ocorre um consumo maior, certo? E aí as pessoas muitas vezes elas começam a canalizar toda a sua energia, né, em comida, né? E aí ocorre o quê? A questão da obesidade, né, com agravante do sedentarismo, enfim. Então, nesse sentido, a depressão, né, ela vai deprimir não só a questão emocional das pessoas, mas também com a questão fisiológica. Então, elas ficam mais suscetíveis também a algumas doenças, porque abaixa a imunidade. E para isso, a necessidade do corpo se mexer, né, de colocar toda essa energia que a pessoa já possui para fora, muitas vezes, e canalizar para alguma coisa, para algum momento bom para essa pessoa, seja na questão da atividade física. Inclusive porque a atividade física, ela melhora o sono das pessoas.
né? É, Nesse sentido, o sono, né, ele é um fator primordial para a recuperação da vida, da energia dessa pessoa. Então, nesse sentido, pouco sono, né, insônia nesse caso, ela gera fadiga, alterações de humor, aumento de peso, sonolência durante o dia, melhora o sentimento de um bem-estar, né? E contribui também com a questão do sono. Já a dopamina, ela regula a relação, né? Ela regula o humor e o estresse. Então, controla as funções motoras, o exercício da memória, melhora a concentração e do apetite. E, por fim, a endorfina. Ela regula o sistema nervoso, garantindo, assim, o relaxamento e a reação do corpo à tensão. Então, esses três neurotransmissores, eles contribuem para a nossa vida cotidiana, né? O funcionamento do corpo humano, como lidar com as nossas dificuldades, enfim. Também é sabido que, em relação à endorfina, ela vai melhorar também a autoestima da pessoa, né? Então, aumenta a motivação para concluir as tarefas, contribui para que as pessoas tentam perseguir com as suas metas. Enfim, ela aumenta, né, uma disposição geral do indivíduo, né? E a prática constante da atividade física, ela gera esse sentimento como um todo, né? Realiza como conseguimos realizar bem o que estávamos mais acostumados. Então, por isso, a necessidade de realizar uma prática, inclusive nesse período de pandemia, né, de isolamento social. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas estão utilizando pelos instrumentos dos meios digitais o acesso a orientações de práticas, né, de atividades físicas, só que é de suma importância que sejam bem orientados e com profissionais formados. Então, essa é a grande questão, né? Além também da atividade física, ela contribui na prevenção de algumas doenças, né? Como a gente já comentou aqui, diabetes, hipertensão, a questão da osteoporose, né? Doenças cardiovasculares. Por quê? Porque ela vai melhorar a circulação, ela vai ativar os grupos musculares, né? Fazendo com que ocorra o fortalecimento, melhora a postura corporal, combate a obesidade. Então, por isso que é de suma importância a prática regular, né, de atividade física, de exercício físico. Em síntese, o que nós podemos concluir que a prática de exercício físico ela vai contribuir muito com a saúde do sujeito, né? E nós profissionais, né? Professores de educação física, profissionais de educação física, nós devemos sempre nos atualizar, né? Estudarmos para sempre contribuir com a população, né? De forma geral. E, enfim, esse aqui foi uma breve conversa que nós tivemos, né, para entender sobre a contribuição da prática de exercício físico para com a saúde mental, né, nos tempos da pandemia. Então, é isso, gente. Foi um prazer conversar, né, mesmo que seja nesse novo formato, mas contribuir para com a formação de vocês. Um abraço.